Olá, minhas queridas, como vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao primeiro vídeo no nosso canal. Sejam bem-vindas à minha casa. O objetivo do canal é trazer vocês para pertinho de mim, para dentro da minha casa. Prepare um cafezinho para tomar comigo e vamos conversar aqui. Para o primeiro vídeo desse canal, na verdade, esse canal ele já existe há algum tempo, mas, de fato, vamos começar a movimentá-lo de forma mais eficiente, de forma mais organizada, a partir de agora. Então, nós estamos em fevereiro de 2026, só para constar, estou de 36 semanas de gestação, por isso que eu tô gordinha, com uma carinha inchada, né? Então, só para contextualizar vocês aqui. Bom, vamos lá. Então, para falar, nesse primeiro vídeo, esse vídeo especial, que é um vídeo inaugural, eu quero conversar com vocês sobre uma frase que se tornou meu jargão sem querer, né? Mas que é uma frase que eu acredito profundamente, que é cuidar da mãe é a melhor maneira de cuidar do filho. E aí eu quero saber de você o seguinte: você concorda com essa frase? Você acha que ela faz sentido? Ou na sua cabeça ela é mais uma daquelas frases de Instagram que a gente vai postar ali, frase de traseira de caminhão, né? Que a gente vê ali, que a gente acha bonita, mas que a gente não vive na prática. Então, por que que eu quis trazer esse tema para vocês hoje? Justamente por conta disso. Para que quando vocês escutem cuidar da mãe é a melhor maneira de cuidar do filho, isso reverbere dentro do coração de vocês e não seja só mais uma frase de efeito. Então, vamos lá. Quando eu digo que cuidar da mãe é a melhor maneira de cuidar do filho, e aí eu sei que tem muitas mães atípicas me assistindo, eu não estou dizendo e nem negligenciando terapias, é, acompanhamento psicológico, acompanhamento com neuro, acompanhamento psiquiátrico, talvez medicações que seu filho possa vir tomar, tá? Não estou negligenciando isso. Porém, o que eu quero dizer com tudo isso é que, se a gente faz tudo isso pelos nossos filhos, mas a gente esquece da mulher que existe por trás da fazedora e cumpridora de tarefas ali, os nossos filhos terão resultados, sim, mas serão muito aquém daqueles resultados que eles poderiam ter. Então, quando eu falo em cuidado, principalmente quando eu estou atendendo, é muito difícil. A primeira coisa que é muito difícil para a mãe é lidar com a culpa. Então, a culpa bate muito forte nessa mãe, né? É, ai, eu tento, mas eu me sinto mal, eu me sinto egoísta. Quando eu tenho algum dinheiro, algum recurso, eu priorizo as coisas dele. E aí, lidar com essa culpa é o primeiro ponto para que a gente consiga viver essa frase de fato, porque a gente entende que a gente precisa cuidar de nós mesmas, mas a gente não consegue colocar isso em prática primeiro por conta da culpa, porque a culpa nos paralisa de fato. E aí a minha pergunta para você é, e comenta aqui para mim, você já se sentiu culpada por fazer algo por você? Não necessariamente mãe atípica, você mãe, já se sentiu culpada por fazer algo por você? Me conta aqui nos comentários e dá um golinho no seu café aí. Eu acho que toda mãe passa por isso, né? Eu me lembro que há uns anos atrás eu escutei uma frase que eu acho que faz muito sentido. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E é exatamente isso, né? A gente se sente culpada por absolutamente tudo, porque a gente se sente responsável por absolutamente tudo. E esse é o primeiro passo para que a gente consiga desenvolver isso. Nós não somos responsáveis por todas as coisas que acontecem com nossos filhos. Existem tarefas que a gente precisa fazer, existem tarefas que é do outro, e existem tarefas que é de Deus, né? Existe um livro, gente, vocês vão perceber aqui que durante os vídeos eu vou sempre trazer indicações de livro. Eu sou a doida do livro. Eu acredito que quando a gente cuida do nosso imaginário, a gente provoca uma mudança de dentro para fora. E os livros é o primeiro lugar. Então, eu sempre falo, as meninas que eu atendo, elas leem muito. Fala, nossa, mas é terapia você está lendo? Sim, porque uma mudança para ela acontecer, ela não basta ser só falada, ela precisa ser internalizada. E o livro é o primeiro lugar que a gente encontra. Então, existe um livro chamado A Coragem de Não Agradar. Esse livro, ele fala, dentre muitas coisas importantes, das tarefas.
da gente conseguir identificar aquilo que a gente consegue resolver e aquilo que a gente não consegue resolver. Já pararam para pensar que a maioria das coisas que a gente se frustra na maternidade são as coisas que a gente não conseguiria resolver, que não estão no nosso alcance, mas a gente quer que saia exatamente como a gente quer? Quer um exemplo bobo? Quantas mães, quando vão fazer chá revelação, ou quando vão escolher, vão ali ver no ultrassom, o sexo do filho, ficam decepcionadas pelo sexo do bebê não ser aquilo que elas esperavam. E aí eu pergunto para você, isso está no nosso alcance? Por que é que a gente põe uma expectativa tão alta em algo que não está no nosso alcance? Então eu quero que você reflita hoje sobre as coisas que você, na sua maternidade, tem colocado uma pressão, e que não estão no seu alcance. E sabe o que que acontece? Muitas vezes quando a gente gasta nosso tempo buscando mudar essas coisas que não estão no nosso alcance, a gente perde a mão das coisas que estão no nosso alcance, que nós deveríamos estar fazendo, né. Então, a gente deveria estar fazendo uma coisa e está perdendo tempo preocupado com coisas que não nos cabem. Então, quem puder ler esse livro, é um divisor de águas mesmo, é muito bom, mas a lição principal aqui é aprenda sobre as tarefas. Isso aqui é minha tarefa? Isso aqui é a tarefa de quem? Se está no meu alcance, não está. É o primeiro passo para a gente conseguir trabalhar a culpa. E a culpa é o primeiro passo para que a gente consiga aplicar de fato essa frase na nossa vida. Quando eu falo de cuidado com a mãe, a gente pensa que é ir lá passar um batonzinho, né? Passar um rímel, isso é maravilhoso, gente. Eu não sei se vocês já testaram isso depois que o filho de vocês nasceu, mas é maravilhoso e encantador. Isso de fato faz a gente, retomar o controle sobre a nossa vida, faz a gente se sentir mais bonita, mas isso não é tudo, porque na hora que a gente toma banho, a maquiagem vai embora, né. Na hora que a gente troca de roupa, a roupa vai para lavar, vai embora. O cuidar da mãe é um cuidado muito mais íntimo, né. Viktor Frankl, que foi um psicólogo que viveu nos campos de concentração da Alemanha nazista, ele fala no seu livro nos seus livros, né, mas tem um livro também dele que é muito maravilhoso, que chama Em Busca de Sentido. Ele fala que o ser humano, ele tem que ser visto em 3 dimensões: físico, espiritual e psíquico. O psíquico, apesar de estar ali em última instância aqui no que a gente está conversando, ele é o primordial. Por quê? Sem o psíquico, todas as mudanças que a gente terá no espiritual e no físico serão superficiais. Então, quando eu falo de cuidar da mãe, é sim cuidar da aparência, é sim cuidar da alimentação, mesmo porque isso também impacta no psíquico, é sim fazer exercício físico, mas, é sim cuidar do espiritual, principalmente, né, mas, muito além disso, é cuidar do seu psíquico. E aí eu quero te fazer uma pergunta, se você quiser responder aqui nos comentários, se não, reflita sobre essa pergunta: "Quem é você?". E quando eu te faço essa pergunta, eu não quero que você me responda mãe de quem você é, esposa de quem você é, filha de quem você é. Eu quero saber quem é você na sua essência. Eu sou uma pessoa alegre, eu gosto disso, ou eu sou uma pessoa mais introvertida, eu gosto disso e disso, não gosto disso, pra mim eu valorizo isso. Quais são seus valores? Quem é você? E sabe qual que é a parte triste dessa pergunta? Mais de 90% das pessoas que eu faço essa pergunta, e olha que eu já fiz ela para muitas pessoas, não sabem me responder. A sensação que eu tenho é que elas dão aquela tela azul do Windows e que travam, sabe? Não sabem responder. E aí eu te pergunto: quem é você? Para um minutinho e pensa: eu sei responder? Quais são seus hobbies? O que você gosta de fazer? Se você tivesse tempo para gastar, com o que você gastaria? Se você tivesse tempo e dinheiro, né, não só tempo, mas se você tivesse tempo à toa, tempo livre, o que você faria no seu tempo livre? Pensem aí, se vocês sabem responder essa pergunta. A verdade é que a maioria de nós não sabe responder essa pergunta.
O primeiro passo para que a gente cuide do nosso psíquico é saber quem somos nós. Quando a gente tem um filho, não vamos nem falar de filho, vamos falar de crianças. Quando as crianças nascem, elas nascem no mundo e elas não sabem nada sobre aquilo. Tudo que elas aprendem são com os pais. As crianças, elas aprendem a falar com os pais, elas aprendem a andar olhando os pais, elas aprendem a se amar olhando os pais, né? Como é que você tem se amado? Como é que você ensina para o seu filho o teu valor? Porque ele vai aprender a se valorizar olhando para você. Se teu filho for uma menina, ela vai aprender sobre maternidade sendo filha. Ela vai ver você sendo mãe e vai aprender sobre maternidade sendo filha. Como é que você tem tido essa relação com a maternidade? A maternidade, ela te anulou, ela te acabou, ela te destruiu? Como é que tem sido? Passar um tempo com seus filhos tem sido bom ou tem sido um fardo? Então, a todo momento em que a gente está sendo mãe, e eu entendo, gente, porque daqui a pouquinho eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha história, mas a gente se preocupa tanto em ser perfeita nas coisas que a gente faz, né, com eles, a gente quer tanto que tudo dê certo, nosso amor por eles é tão grande que a gente acaba fazendo da maternidade uma listinha de tarefas a ser cumpridas. Tem que levar no pediatra, tem que levar para dar vacina, tem que fazer introdução alimentar dessa maneira. E aí também o que acontece é que o mundo, ele pregou uma maternidade quase impossível de ser vivida, né? Uma das lições que eu falo para as minhas meninas, quando elas começam a fazer terapia comigo, é: vamos fazer um detox do seu Instagram? Existem muitos perfis de Instagram que são maravilhosos de se seguir. Inclusive, se você ainda não me segue, eu recomendo que você faça isso. @eusilmaraluz, lá no Instagram. Existem muitos perfis que são maravilhosos, existe muita informação. Só que, gente, tudo que é demais atrapalha. Então, eu percebo que a maternidade virou uma militância. Então, são mães que defendem o parto natural contra as mães do parto cesárea. São as mães que defendem o aleitamento materno contra as mães que dão fórmula. São as mães que estão em casa contra as mães que trabalham fora. E isso não virou um conselho, mas virou uma crítica. Então, imagina você, aquela mulher que sempre quis amamentar e por algum motivo não consegue. E eu posso dizer para você que a maioria dos casos, esse motivo é puramente emocional, porque o aleitamento, ele tem a ver com a liberação de hormônios de ocitocina, e se a gente não tá bem, a gente não consegue liberar. Uma mãe em depressão pós-parto, por exemplo, ela vai ter dificuldade de amamentar. E aí essa mãe, que já não está bem, porque está com sonho frustrado, entra lá no Instagram e vê aquela mãe perfeita que ela seguia, falando um monte, massacrando as mães que não conseguem amamentar. Como é que essa mulher se sente? E muitas de nós passamos por isso, né? E inconscientemente a gente transforma a maternidade em um cumprir de tarefas, um cumprir de tarefas. Só que quando a gente transforma a maternidade em um cumprir de tarefas, a gente está deixando de exercer uma coisa muito importante que o Jung falava lá atrás: ser uma alma humana em frente a outra alma humana. Né? O Jung, ele foi um psicólogo que ele dizia que nós deveríamos conhecer todas as técnicas, dominar tudo. Só que quando a gente estivesse na frente de uma alma humana, a gente não esquecesse que ali tem uma alma humana. E nós deveríamos ser uma alma humana, escutar e ter empatia, para que depois a gente aplicasse as técnicas. E muitas vezes na maternidade a gente esquece disso, né? E conectando isso com a minha história, eu tive depressão pós-parto, eu fui mãe de pandemia, então meu filhinho nasceu em setembro de 2019, e a pandemia estourou em 2020, e eu me tornei uma cumpridora de tarefas, ainda mais com medo que estava se espalhando, né? Tem que lavar as compras, tem que usar máscara, a criança não pode ficar com a mão no chão, tem que colocar álcool no tapete. Eu virei uma cumpridora de tarefas. E por 2 anos, gente, hoje quando eu olho os vídeos do meu filho, de 0 a 2 anos, por 2 anos ele me deu sinais de que ele era autista. E por 2 anos eu não enxerguei. Porque eu estava ocupada em ticar listas de tarefas. Na minha cabeça, ser uma boa mãe era exatamente isso. Só que, na cabeça dele, uma boa mãe era aquela mãe que sentava no chão para brincar com ele.
que não tinha pressa em fazer as coisas, que não deixava ele sozinho no quarto brincando, porque como ele tinha já o hiperfoco dele desenvolto em carros, ele ficava horas e horas brincando com o carrinho. E para mim aquilo era maravilhoso, porque eu poderia fazer as outras coisas. Mas eu não sentava no chão para olhar para ele. Falar, isso aqui tá estranho. Essa criança não tá dando funcionalidade para os brinquedos. Então, por 2 anos, gente, o autismo esteve dentro da minha casa, se esfregando na minha cara e eu não enxerguei. E por que que eu não enxerguei? Porque eu estava preocupada em cumprir tarefas. Eu estava preocupada em ser uma boa mãe, quando na verdade tudo que eu não estava sendo era uma boa mãe. Quando eu comecei a enxergar o autismo, foi quando eu percebi que eu não estava me sentindo bem comigo mesma. Eu me lembro do dia até hoje. Aqui de frente para mim, vocês não estão vendo, mas aqui de frente na minha sala tem um espelho. Na época eu tinha 28 anos. E eu passei do quarto, tinha deixado ele dormindo. Passei do quarto aqui pela sala e eu olhei no espelho. E na hora que eu olhei, eu me assustei. Eu falei: quem é essa pessoa? Que parecia uma velha de 70 anos. Quem é essa pessoa destruída, com qualquer roupa, com roupa manchada de leite? Quem é essa pessoa? E naquele momento em que eu me assustei, parece que eu despertei de um sono profundo. E foi aí que eu fui entender que eu não estava bem. Conforme eu comecei a cuidar de mim, eu comecei a olhar para ele como uma criança. Eu comecei a ver nos olhinhos dele o pedido de mamãe brinca comigo, porque ele também não falava. E eu comecei a notar que ele não falava. E ele já tinha mais de um ano, já tinha ele 1 ano e quase 2 anos. Ele não falava. E foi aí que eu comecei a notar as coisas. Mas percebam que, para que eu começasse esse movimento, eu precisei olhar para mim primeiro. É como aquela história da máscara do avião. Coloque primeiro em você, para que assim você tenha oxigênio suficiente para salvar as outras pessoas. É exatamente isso, né? Primeiro, olhe para você, não num sentido egoísta, né? Eu costumo dizer que é como uma garrafa. Uma garrafa, ela tem a função de servir o líquido que está dentro dela, seja suco, seja água, enfim. Só que se essa garrafa está vazia, ela não vai servir nada. Primeiro a gente precisa encher essa garrafa e, se necessário for, a gente precisa transbordar ela. Porque se a gente transborda essa garrafa, ela consegue encher muito mais copos sem se esvaziar. Então, quando a gente fala de cuidado com a mãe, eu ouso dizer que deixa de ser um egoísmo para ser algo necessário, para ser um ato de amor pelos nossos filhos, né? E o Paulo Vieira, ele fala no treinamento dele, que quando a gente não quer fazer algo por nós, a gente precisa fazer por quem precisa de nós. Então, aquele momento em que a culpa te paralisar, lembre-se que isso é um passo muito importante no cuidado e desenvolvimento da sua criança. Seja ela típica ou atípica, né? As crianças típicas, elas têm os marcos de desenvolvimento dela, como os terrible twos, saltos, enfim. E as crianças atípicas, além delas terem todas essas questões, elas precisam se desenvolver no tempo certo. Só que para isso, elas não podem ser tão pressionadas, elas precisam ser muito mais compreendidas, porque elas não sabem que elas são diferentes. Tudo depende de como é que a gente trata. Será que seu filho se sente um fardo? Porque, gente, eu posso dizer para vocês que é muito difícil ser mãe de um autista, mas eu posso garantir que é muito mais difícil ser o autista. Porque, no fim das contas, a gente nunca vai saber como eles se sentem. Nunca. Então, cuidar de você para que você tenha paciência, para que você tenha força de desenvolvê-lo, é primordial. Porque se a mãe não tem essa força, essa paciência, quem mais vai ter? Não existe mais ninguém no mundo que tenha todas essas coisas que a criança precisa para se desenvolver. E aqui, já partindo para a reta final, né, do nosso primeiro vídeo, eu quero falar para vocês exatamente sobre fazer aquilo que precisa ser feito. No início você vai se sentir mal, mas para que a gente reeduque o nosso cérebro, digamos assim, a gente precisa quebrar alguns paradigmas que nos foi imposto. Então, talvez
a sua infância te impôs que a mãe tem que se doar 100%, ou talvez esses Instagrams, como eu disse para vocês, impuseram para vocês que vocês precisam ser 100% mães e esquecer do seu feminino, do seu lado mulher. Mas eu te desafio aqui, né? Para que a gente quebre uma crença, a gente chama de crença, essas questões que a gente aprende desde de pequeno, né? Para que a gente quebre uma crença, a gente precisa desafiá-la, né? Então, o nosso cérebro, a função dele é nos proteger, né? Então, ele tem as crenças dele, né? Como Divertidamente, se você não assistiu, eu sugiro que você assista. Ele tem as ilhas ali, né? Igual no Divertidamente. E o nosso cérebro, ele trabalha de acordo com o que essas crenças mandam. Quebrar uma crença e reconstruí-la é muito difícil e demanda muito. Então, quando o nosso cérebro percebe esse movimento, ele tenta nos boicotar, nos dizer que é bobeira, que não vai dar certo, mas quando a gente consegue quebrar, é libertador. Então, como é que a gente quebra uma crença? Desafiando. Se eu tenho a crença de que uma mãe precisa se anular para viver em prol do filho, desafie essa crença. Cuide de você, esteja bem emocionalmente. Tenha um tempo para você, não precisa ser algo muito extraordinário. Tire um tempinho para tomar um café em paz, para escutar uma música que você gosta, para que depois você tenha esse contato com seu filho. E eu te desafio a observar se você não está diferente para ele, se você não está mais atenciosa, mais paciente. Eu desafio você a fazer isso. Quando você perceber isso, essa crença vai ser quebrada. E você vai ver que você pode ser uma mãe muito melhor quando você cuida de você, não só fisicamente, mas psiquicamente e espiritualmente também. Então, meus amores, por hoje é isso. Vejo vocês daqui 15 dias com algum outro assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para receber as notificações, curtam, mas acima de tudo, compartilhe. Porque o objetivo desse canal é chegar a muitas mães. Há muitas mães que não têm condições de fazer uma terapia, há muitas mães que estão precisando de ouvir isso que você ouviu hoje. Se você lembrou de uma mãe, compartilhe com essa mãe. Vamos ser fonte de bênção na vida das pessoas. Às vezes é isso que uma mãe precisa ouvir para conseguir se levantar. Isso já aconteceu comigo. Eu precisei de um vídeo para eu acordar e me levantar. Garanto que você também teve esse momento na sua vida. Então, compartilhe. Acima de tudo, compartilhe. Se você não puder se inscrever, não puder curtir, eu peço que você compartilhe. E que você esteja com a gente aqui no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até daqui 15 dias, na quinta-feira. Um beijo.